TVC 16. Aqui você se vê. Olá, meu nome é Jéssica Lima e bem-vindos ao programa E Agora Doutor, aqui na TVC, canal 16 em Petrópolis e canal 3 em Três Rios e Paraíba do Sul, com transmissão simultânea pelo site www.tvc16.com e também pelo Facebook. No programa de hoje, nós teremos a participação do doutor José Eduardo Costa Filho, que é angiologista e cirurgião vascular. Seja bem-vindo, doutor, ao nosso programa. Obrigado, boa tarde. Eu que agradeço o convite. É um prazer recebê-lo aqui e tirar várias dúvidas, que é uma carreira, assim, que as pessoas só procuram de fato quando tem algum problema, né? E muitas vezes a gente não conhece nem ao certo qual que é a função de um angiologista. Primeiramente, eu gostaria de conhecer um pouco mais quem é o doutor José Eduardo e qual que é a carreira dele. Maravilha, agradeço o convite. É verdade, angiologista as pessoas procuram muito quando já estão com sintomas, né? Estão com alguma coisa, varizes, trombose. Não é uma especialidade que as pessoas procuram para fim preventivo, que seria o ideal, na verdade, né? Então, basicamente, a especialidade de angiologia e cirurgia vascular, algumas décadas atrás, eram duas especialidades meio que distintas. A angiologista cuidava mais das doenças clínicas, né, doenças vasculares clínicas, não contemplava o tratamento cirúrgico, e a cirurgia vascular eram as mesmas doenças, na verdade, mas que eram tratadas por cirurgiões, né, mais uma proposta mais cirúrgica. Nos últimos anos isso meio que fundiu, hoje em dia é basicamente a mesma coisa, né, angiologista e cirurgião vascular. Então, todo mundo tem abordagem cirúrgica, abordagem clínica. Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas para tratar as doenças vasculares, então meio que se fundiu a especialidade. Fala um pouquinho sobre mim, como você perguntou, né? Sim. Então, eu sou médico há 16 anos, tenho 16 anos de formado, me formei pela FRJ. São 6 anos de faculdade, né? Eu sempre quis, na faculdade, eu gostava muito de cirurgia, sempre quis mesmo seguir aí alguma coisa que pudesse ser cirurgia. Até o finalzinho da gente ter que escolher, assim, no final, começar a residência médica, eu não sabia muito bem qual especialidade, estava em dúvida em relação à cirurgia plástica, cirurgia vascular. Então, alguns colegas já estavam lá na residência e me atraiu um pouco a cirurgia vascular pelo fato de ser uma especialidade muito ampla, né? É uma gama de doenças assim, enorme, tem a parte de consultório, tem a parte de procedimentos, é realmente uma especialidade bem versátil. Então, me atraiu. E eu ingressei aí na residência, então geralmente você faz 2 anos de pré-requisito para cirurgia geral, 2 ou 3 anos, e eu fiz mais 3 anos de residência em cirurgia vascular e depois 1 ano de especialização, de pós-graduação, né? Uhum. Então uma estradazinha longa aí, mas basicamente há 16 anos aí na luta. 16 anos na luta. E foi pela ação dos amigos, né? Seus amigos que já estavam fazendo residência médica, que te levou a essa paixão. Exatamente. E hoje em dia você atua pelo SUS, atua só no particular, atua em plano de saúde? Como que funciona os seus atendimentos? Eu atuo nos dois, né? Eu atuo no SUS, eu trabalho em universidade no Rio, aqui em Petrópolis também atuando pelo SUS, né? Já há muito tempo. Basicamente, minha formação foi toda universidade pública, né? A FRJ, e as minhas 2 residências médicas foram em hospitais federais, né? Uhum. Então, toda a minha formação basicamente foi em hospital público, trabalhando de perto aí no SUS. E hoje em dia a gente trabalha também no SUS e mais na privada, consultório, né? E hospitais privados também fazendo aí cirurgias e atendimentos. Sim. E uma dúvida, doutor. Quando a gente pensa em cirurgia vascular, fica naquela dúvida, você atua também na parte do cardiovascular ou não? São cirurgiões diferentes, são tipos de profissionais diferentes para cada ramo de atuação. Hoje em dia, essas profissões meio que divergiram, né? Antigamente, há muitas décadas atrás, era o cirurgião cardiovascular, ele resolvia tudo, tanto a parte de cardíaca e às vezes atuava em alguma parte dessa parte periférica também, né? Dos vasos periféricos. E ao longo dos anos, que é uma tendência, né, atual, as especialidades ficarem bem restritas a algumas áreas de atuação, de doenças. Então, hoje em dia, você tem um cirurgião cardíaco que trata de doenças cardiológicas, né? A parte cirúrgica, obviamente, e a cirurgia vascular periférica, que é a minha especialidade, toda da parte dos vasos, tirando a cirurgia cardíaca, que é a do cirurgião cardíaco, e a parte dos vasos do cérebro, que é do neurocirurgião, né? Então, a gente trata todo o resto dos vasos,
do corpo, tirando essas duas áreas. Então, hoje em dia está tudo muito segmentado, as especialidades. Vamos entrar agora no assunto que assim é muito normal para nós no cotidiano, que é a questão de varizes, microvarizes, vasinhos, o que é, como que a gente descobre isso e quais são as formas de tratamento que se tem para tratamento de varizes, microvarizes e vasos, como que funciona? Essa é a pergunta que mais chega a gente no consultório, né? São as doenças venosas, doenças das veias, é o que mais a gente atende no consultório, volume enorme realmente de pacientes. Basicamente, varizes é uma veia, né? Uma veia é um vaso doente. A grande característica das varizes para a gente identificar, às vezes na nossa própria perna em quem tem varizes é fácil identificar, a característica é a tortuosidade. São vasos que perdem eles não são mais retinhos, né? Eles ficam tortuosos, são vasos alongados e dilatados. Eles são muito maiores do que deveriam, né? Então, às vezes a gente identifica aquela veia esverdeada na perna, toda serpinginosa, está bem mais dilatada, esse vaso que dilatou um pouquinho. E aquilo ali é uma veia varicosa, uma veia doente, né? Então, não é muito difícil de identificar. A gente pode segmentar ela pelo calibre, né? Então, desde os vasinhos que a gente chama, que são aqueles vasinhos bem muito comum em mulher, face lateral de coxa, face interna aqui do joelho. Que fica tipo uma raizinha. Exatamente, na como se perna. fossem aquelas aranhas vasculares, né? São bem fininhos, geralmente são vasos aí de 0,1 até 1 milímetro, que a gente chama de vasinhos, né? Ou o nome técnico são telangiectasias. As mulheres costumam procurar a gente muito por estética no começo, né? Mas eles podem dar sintomas também, às vezes queimações ali no local onde eles estão, quando eles costumam aglomerar muito na mesma localização. E aí você vai, obviamente, a doença vai progredindo, você tem as varizes maiores, né? Você tem as varizes que a gente chama de reticulares, que são os microvarizes, que a gente conhece muitas pessoas falando, são aquelas veias nutridoras, as veias que nutrem de sangue esses vasinhos menores, né? Elas são um pouquinho mais profundas, um pouco mais difíceis de identificar, mas a diferença entre as veias maiores que eu vou falar é que elas não fazem um relevo, elas não ficam aquelas veias meio encaroçadas, que o pessoal fala muito no consultório, né? Então, como elas estão um pouquinho mais profundas na pele, às vezes só com o cirurgião lá, só com o médico no consultório, com um aparelhinho que é chamado fleboscopia, que é uma luz que a gente irradia e a veia faz como se fosse uma sombra, que a gente consegue identificar. Quando ela está um pouquinho mais dilatada, o próprio paciente já vê ali aquela marca esverdeada, e aí já chega no consultório já falando que tem alguma coisa errada, que identificou um vasinho, né? E tem as varizes mesmo, propriamente ditas, são vasos aí acima de 4 milímetros, são aquelas veias encaroçadas que a gente passa e faz um relevo na perna, né? São veias, geralmente, quando os pacientes as têm, são bem sintomáticos, aí já tem os sintomas de doença venosa, de varizes, que são queimação, sensação de queimação na perna, sensação de peso, cansaço, inchaço, né? Principalmente aquele inchaço ali que piora ao longo do dia, no final do dia a perna fica um pouco inchada, a gente percebe por aquele ossinho do tornozelo desaparecer, né? São sintomas básicos de varizes. Basicamente a definição é essa. Então, nós falamos um pouco com o doutor sobre a questão da estética, né, das varizes. Muitas vezes a procura é pela questão estética, né? Principalmente das varizes. A mulher tem aquele incômodo e vai procurar. Exatamente. Já vi homens que têm varizes e não se importam tanto porque acham que é só questão estética e não. A varize pode se agravar para alguma outra coisa? Qual é a urgência do tratamento? Essa é uma ótima pergunta. Sim, geralmente, como toda doença, no começo os sintomas não tem nenhum sintoma, então são sintomas leves, não é uma queimação, cansaço, às vezes as pessoas realmente não percebem. Mas então a gente vai para os fatores de risco, que é o que a gente tem que ficar de olho para a gente sempre procurar o médico na hora certa. Então, quais são os fatores de risco para a gente ter varizes ou doença venosa em geral? Varizes é uma doença de cunho hereditário, né, cunho genético, então é só procurar alguns casos de parentes de primeiro grau na família, pais, avós, irmãos. Se a gente tem essas pessoas na família, então a gente tem que ficar de olho que a gente tem uma propensão já a desenvolver varizes, né? E fora isso, alguns fatores que a gente adiciona ao longo da vida, né? A questão do peso, sobrepeso, obesidade, as pessoas se descuidam um pouquinho lá do ganho de peso, é um fator de risco de piora. E aparecimento de varizes importante também. O uso de pílula anticoncepcional, né? O hormônio, o feminino na pílula, ele age dilatando os vasos diretamente na parede da veia. Então, como a veia varicosa já é uma veia dilatada, o hormônio ela dilata mais ainda, então ela reduz mais ainda a função da veia. Então, realmente, aparecem as varizes por conta disso, é um fator de piora. Fora isso, gravidez, pela questão dos hormônios também, que ficam altos durante a gravidez, principalmente a progesterona, né? E a gravidez também tem uma curiosidade que também, quando o útero vai aumentando, lá pelo início do terceiro trimestre da gravidez, né? O útero ele comprime uma veia de retorno, aqui o sangue retorna pelas nossas pernas e conflui para uma veia cava, que é a veia de drenagem onde o sangue volta para o coração. Então, o útero começa a comprimir essa veia sobre a coluna, né? Então, a gente reduz o retorno do sangue,
Então, quem tem varizes, o sangue já não retorna, porque às vezes não fazem o seu trabalho adequadamente, então é mais um fator de piora também. Você tem uma redução do retorno do sangue de volta para o coração vindo das pernas. Então, são vários fatores agravantes, né? Pessoas que trabalham muito tempo em posições desfavoráveis para a circulação, muito tempo em pé, muito tempo na posição sentado, não são posições que favorecem muito aí a circulação, né? Então, são vários fatores que você vai associando e isso aí você pode agravar o seu problema, né? Então, como é que a gente identifica? Como você falou, a maioria das pessoas vão identificar pela questão estética, nasceu um vasinho aqui, uma microvarize, vai pela questão estética, mas o não tratamento disso ao longo da vida, e quanto mais idade a gente tem, mais a chance de desenvolver varizes, que é uma doença que vai acontecendo com a idade, né? E sexo feminino também falar, né? A literatura médica varia em relação a esse consenso, mas a gente sabe que existe 2 a 4 mulheres com varizes para cada homem, então 2 a 4 vezes mais chance de ter, pela questão justamente dos hormônios femininos. Então, a gente recebe no consultório principalmente as mulheres, mas os homens têm também, né? Já cansei de operar homens com varizes, pela questão hereditária também. Então, como é que a gente identifica? Primeiro vai pela estética, depois os vasinhos vão aumentando de calibre. Aqui são aquelas varizes que eu chamei de reticulares, aquelas verdinhas, e aí começa a queimação, peso, cansaço, às vezes a perna enche no final do dia, o tempo vai passando. Caso a pessoa não procure tratamento, os sintomas realmente vão piorando, né? Aí, mais ou menos lá depois dos 30 e poucos, 40 anos, os sintomas começam a ficar um pouquinho mais exuberantes. O inchaço já fica praticamente o dia inteiro na perna, né? Realmente uma dor importante que às vezes até incapacita a pessoa de continuar fazendo o seu trabalho, o seu dia a dia. Geralmente aparece uma mancha acastanhada, escura, na parte do tornozelo, né? A gente chama disso de hiperpigmentação, dermatite ocre, tem vários nomes, mas isso aí já são os efeitos crônicos da doença circulatória que as veias causam na pele, né? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que evitar que isso aconteça, né? Tratar aí o angiologista, o cirurgião vascular, para evitar que esses sintomas mais crônicos aconteçam na perna. E aí, continuando, aí, a pessoa não procurando médico, aí realmente são sintomas que, por exemplo, trombose pode acontecer, que varize é um fator de risco para trombose, e aí a presença de feridas na perna, que seria o pior que pode acontecer com a pessoa. Você tem uma úlcera varicose, uma ferida na perna, são doenças bem debilitantes, que impedem a pessoa muitas vezes de trabalhar, né? E algumas vezes dão infecções, desconfortos. Então é uma doença que no começo, tratando, prevenindo, é ótimo, o tratamento é simples. Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas para poder tratar isso de forma adequada, mas deixando isso rolar, não procurando, depois de uns anos, pode ser uma doença... Pode se agravar. Exatamente. Bem, doutor, muito obrigada por esse primeiro bloco. Vou te pedir licença, nós vamos para um rápido comercial e daqui a pouco nós estamos de volta com muito mais para vocês. Não saiam daí. Na Oficina do Tião, agora você conta com reboque 24 horas e tem à sua disposição uma loja de autopeças. Tudo para agregar maior agilidade no seu atendimento. São mais de 30 anos de tradição e bons serviços de mecânica para todas as marcas. Aqui o seu veículo tem qualidade de trabalho. Oficina do Tião, na Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros do Morém. Telefone 2243-3916. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Teresa, 1380. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa, está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas.
Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Aica Imóveis. Transparência, seriedade e profissionalismo há mais de 40 anos. Valorizar nosso cliente e realizar seu sonho é a nossa missão. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 2. Centro, Petrópolis. 2231-7555. E também na Estrada União Indústria, 10.396. Loja 6, Itaipava. Telefone 2222-3003. Aica Imóveis. Dube Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dube Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Estamos de volta com o programa E Agora, Doutor, aqui na TVC. E nós contamos com a participação do Dr. José Eduardo Costa Filho, que é angiologista e cirurgião vascular. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Eu gostaria de tirar uma dúvida agora com o senhor sobre a diferença entre vasos sanguíneos e vasos linfáticos. Qual que é a diferença entre um e outro? Como que a gente define? Tá ótimo. No primeiro bloco a gente falou sobre a questão das varizes, né? Então, varizes são doenças nas veias, que é um tipo de vaso sanguíneo, né? Nós temos dois, são as artérias e as veias. As veias são vasos de parede mais fina, né? Onde a gente incide uma série de doenças, varizes, né? Trombose venosa. As artérias são doenças, são outros vasos sanguíneos que eles, na verdade, a definição, as artérias são vasos que saem do coração, né? E as veias são vasos que estão chegando no coração, né? Então, está saindo, o sangue está mandando, o coração está mandando sangue para todo o resto do corpo, pelas artérias, e o sangue está retornando pelas veias. Essa é a definição técnica mesmo de que são... As artérias seriam aquelas veias um pouco mais grossas, que o fluxo sanguíneo é bem concentrado ali, seria isso? As artérias não são veias, o nome são é artéria mesmo, são vasos. Elas são, a parede é um pouquinho mais espessada, né? Porque ela tem que aguentar, como elas estão conectadas e trazendo sangue do coração, elas têm que aguentar toda a pulsatilidade e a pressão do coração, coisa que às vezes, como o sangue está sendo trazido pelo coração, às vezes não tem essa pulsatilidade e essa velocidade rápida. Então, o fluxo de sangue nas veias é um pouquinho mais lento, né? É um sangue de retorno, então a parede da veia não precisa ser tão dilatada, a parede é bem fininha, né? Uma curiosidade, por isso que quando alguém se machuca e acaba cortando uma artéria, o risco é muito maior quando uma perfuração leve na pele. Sim, né? A artéria... Porque o fluxo... Exatamente, o fluxo é muito maior, né? O fluxo pulsátil do coração. É por isso que as artérias, geralmente, as nossas extremidades, elas ficam mais profundas e mais protegidas, né? Obviamente, a natureza fez isso para elas não serem lesadas com tanta facilidade, enquanto a gente corta, por exemplo, uma veia que já não se machucou, tem aquele sangramento, geralmente é um sangramento venoso, um sangramento de baixo fluxo, que a gente comprime aí com uma gaze, um algodão, e a gente sabe que estanca rápido, né? Então, obviamente, para evitar uma perda de sangue. Mas, basicamente, a definição é essa. Então, as artérias, elas têm a parede bem mais espessa e é nelas que incide uma doença chamada aterosclerose, que é aquela doença que forma placas de gordura nas artérias, né? Tem alguns locais... É uma doença de pessoas mais idosas, geralmente tem vários fatores de risco, mas a média de incidência é acima de 55 anos. Então, basicamente, é um envelhecimento da artéria com formação de gordura em placas e que vão estreitando a passagem do sangue ao longo do tempo. Isso pode acarretar uma série de problemas, como, por exemplo, a obstrução das duas artérias principais aqui que levam sangue para o cérebro, são as carótidas, podem ocasionar o AVC, né, que é muito conhecido, uma doença bem grave. Nas pernas, a gente pode ter a claudicação, que é aquela pessoa que vai entupindo as artérias da perna e ela vai andando cada vez distâncias maiores, sentindo dor, porque o sangue vai passando cada vez menos, porque a artéria está entupida. Então, ela pode, na verdade, a doença pode incidir em qualquer lugar do corpo que tem uma artéria, mas tem aqueles locais que são mais comuns de entupimento. Então, os sintomas, assim, que a gente vai conseguir achar para a arteriosclerose seria
seria o cansaço nas pernas, a dor, né, para caminhar. A dor para caminhar. Entupidas, E como que é o tratamento? Aproveitando que a gente já está nesse assunto, como que funciona o tratamento para isso? A aterosclerose, a maioria das pessoas vai ter aterosclerose porque, como eu falei, é uma doença da idade, né? Claro que se a gente reduzir os nossos fatores de risco que causam, e causam também, não só causa, mas a piora, isso a pessoa pode passar a vida inteira tendo uma placa na artéria lá, mas aquela placa não vai causar nenhum problema efetivamente para ela, né? Os fatores de risco principais são hipertensão arterial, diabetes, né? O tabagismo para a doença arterial é um fator realmente muito grave, né? A questão do fumo lá, a nicotina, as toxinas contidas no cigarro, elas agridem diretamente a parede das artérias, causam realmente muito dano. Então, você tem as dislipidemias, que são as doenças que causam aumento do colesterol aí no sangue, aumento dos lipídios no sangue. Então, tudo isso favorece com que essas artérias vão formando placas de colesterol e vão entupindo ao longo do tempo. Então, além do tabagismo, por exemplo, uma alimentação saudável, adequada, poderia minimizar os riscos de um agravamento, né? Exatamente. Que isso, como você disse, é uma doença do envelhecimento. Então, todos podem ter, mas pode ser que alguns passem mais tranquilos. Exatamente. É uma dúvida que me veio aqui. Eu sempre tento trazer coisas da minha vivência e a gente vai tirando dúvida, porque a dúvida pode ser do público. Minha avó é uma senhora de idade, ela tem muita dormência na perna, já teve que botar stent no coração, por isso eu perguntei também da diferença do cardiovascular para o cirurgião vascular. E às vezes ela andando, ela sente formigamento de parar e não conseguir andar porque as pernas estão todas dormentes. Isso seria da aterosclerose? Geralmente as dormências não, né? A dormência, que a gente chama de parestesia, né? Aquele formigamento nas pernas, tem causas muito mais comuns, geralmente em artéria entupida ocorre em casos muito severos, muito graves, né? Então, acredito que não seja o caso dela. É muito mais comum problemas de coluna, por exemplo, né? A pessoa tem uma artrose lá, já tem uma hérnia na coluna lombar, e isso acomete os nervos lá que dão essa sensibilidade, e isso dá uma sensação de dormência nas pernas, é muito mais comum, às vezes por questão de postura também, as pessoas que não têm a postura muito adequada na hora de sentar, e aquilo vai causando compressão dos nervos, né? E então você perde aquela sensibilidade, a perna fica meio esquecida, né? Meio dormente, como o pessoal chama. Isso é muito mais comum, então talvez seja isso. Né? Provavelmente que está acontecendo com ela. Mas só para não perder o raciocínio, a questão das artérias, então, tem a questão da aterosclerose, que é a formação de placas, e tem a questão dos aneurismas também, que são doenças bem importantes que atingem justamente esse tipo de vaso sanguíneo, que são as artérias. O que são os aneurismas? Os aneurismas são dilatações em pontos focais das artérias, né? Geralmente a definição é uma dilatação acima de 50% do calibre do vaso da pessoa. Por exemplo, uma pessoa, a aorta abdominal, que é a artéria principal aqui, que vem lá do coração, né, mandando ramos e nutrindo aqui o tórax, o abdômen, e depois divide em dois para ir para as pernas. Geralmente, em média, tem 2 centímetros de calibre, de diâmetro. Então, se a pessoa tiver acima de 3, que aí passou por 50%, ela já está dilatando, então já é considerado um aneurisma. Então vai dilatando, e lembra que a artéria ela tem que suportar a pulsatilidade e a pressão do coração. Então, isso sim é uma doença silenciosa, uma doença perigosa, porque na dilatação, enquanto a artéria vai dilatando, a artéria está lá no abdômen ou no tórax, a gente não sente nada, não dá nenhum tipo de sintoma. Muitas vezes, quando dá um sintoma, são sintomas bem graves, às vezes até rompe e tem um sangramento abdominal. Então, são doenças silenciosas. Então, geralmente, você tem os protocolos de triagem, né? Exames que a gente faz para detectar isso antes justamente de dar sintoma, para a gente poder acionar aí o angiologista, o cirurgião vascular, e fazer, obviamente, o tratamento, né? Então, nas artérias, geralmente, comparado às veias, as doenças são mais severas e as doenças são doenças mais de idosos. E aí você já pega os pacientes com uma série de problemas de saúde, que a gente chama de comorbidades, hipertensão arterial, diabetes, às vezes uma cardiopatia, uma doença do coração prévia. Então, os pacientes já são mais sensíveis, então são doenças que são um pouquinho mais graves, geralmente tem doença de mais grave. E um quadro acaba agravando o outro, sem dúvida, né, são fatores em conjunto, exatamente, para piorar. Então, de artéria, basicamente, essas são as doenças principais. Sim. O aneurisma, como que é o tratamento? Como que funciona? Aneurisma você pode dar... Aneurisma, na verdade, tem na veia também, né? Na artéria eu falei que é um pouquinho mais grave, mas aneurisma pode dar em qualquer vaso do corpo, né? Você pode ter aneurisma cerebral, geralmente é o neurocirurgião que trata, né? A nossa parte, a gente trata os aneurismas periféricos, né? Tanto das veias, mas muito mais comuns das artérias. Na verdade, como eu falei, a dilatação, qual o tratamento? Tem vários tratamentos, né? Antigamente eram tratamentos um pouquinho mais agressivos, né? Quando a artéria já estava muito doente, dilatada, às vezes você tinha que interpor um segmento de um vaso novo, né? Às vezes uma safena, utilizar a velha safena que a gente usa para o coração, usar também como conduto para você substituir esse segmento que está dilatado, que está neurismático. Mas hoje, modernamente, há cerca de 20 e poucos anos atrás, a gente tem um tratamento chamado tratamento endovascular,
que é um tratamento mais minimamente invasivo, ele é menos agressivo, é através de stents, né, de endoprótese, que você introduz através de catéteres pelas artérias, e aí eles vão por dentro e fazem como se fosse uma artéria nova, mas de dentro para fora, sem você precisar retirar o segmento lá neurismático. Então, são cirurgias bem modernas e que são muito menos agressivas, né? E, então, é uma opção terapêutica muito interessante modernamente do tratamento dos aneurismas. E uma dúvida, você falou agora da palavra stent, que é uma palavra que a gente ouve muito, os stents. Como que funciona? O que ele é? É um tipo de um equipamento que você coloca para dilatar? Isso, exatamente. O stent é um dispositivozinho de metal, né? Como se fosse um tubinho de metal, ele é bem flexível. Geralmente a gente introduz ele no corpo bem fechadinho através de catéteres, né? Por algumas artérias. Geralmente a gente usa muita artéria femoral, então a gente usa um catéter que a gente acessa essa artéria e vai introduzindo fio-guias, catéteres por aqui. Então a gente consegue chegar navegando pela circulação para qualquer lugar do corpo. A gente pode colocar stent na carótida, para os entupimentos aqui da carótida, é muito conhecido para o coração, né, para as coronárias, entupimento das coronárias. Então são tratamentos menos agressivos. As cirurgias não estão excluídas, a gente faz muita cirurgia ainda, o cirurgião cardíaco faz muita ponte safena, né, que é a cirurgia convencional. Nós vasculares fazemos muita ponte da safena também na perna, e a gente opera também a carótida abrindo aqui a artéria e retirando as placas, mas essa modalidade que é o stent, né, as endopróteses que a gente chama, é uma modalidade que a gente usa bastante e, claro, cada caso é um caso, a gente indicando bem o tratamento, é um tratamento muito interessante, muito pouco invasivo, né? Geralmente é feito com anestesia local, o paciente reabilita muito rápido. Então, o stent, basicamente, a gente pode colocar em qualquer vaso do corpo para a gente esmagar mesmo, tirar essa obstrução. Esmagar essa obstrução e o fluxo de sangue voltar a passar. Voltar normalmente. Exatamente. Nós estávamos falando sobre a diferença entre vasos sanguíneos e vasos linfáticos. Agora vamos para a questão dos vasos linfáticos. O que são, qual que é a funcionalidade deles no nosso corpo? Os vasos linfáticos são doenças um pouquinho mais que a gente não vê tanta frequência no consultório, mas são doenças que são bem importantes, né? O que são os linfáticos? Os linfáticos são pequenos vasos capilares, são bem finos, né? Isso tem também no nosso corpo inteiro, né? Eu vou dar o exemplo das pernas, que são o que a gente trata mais. Por exemplo, as artérias vão vindo do coração, elas vão se ramificando como se fosse um tronco de árvores em cada vez vasos menores, né? E quando chegam na menor artéria possível, a gente chama de capilar. Então, esse capilar está em contato diretamente com as células, com os nossos tecidos. Então, dali é onde sai o sangue para levar oxigênio, levar nutrientes para as células, né? Esse ambiente onde tem esse contato lá da saída do sangue do vaso para nutrir as células, a gente chama de espaço intersticial. Então, esse líquido, tudo que vai, tem que voltar. Né? Como é que esse líquido, as células também fazem o seu metabolismo, lá depositam nesse espaço as suas toxinas, o seu produto lá do metabolismo da célula, tudo que é ruim, e pegam o que é bom. Então fica aquele líquido lá. Esse líquido, como é que vai voltar para a circulação? Eles voltam de duas maneiras. Ou pelos vasos, pelas veias, né, que estão coletando e estão levando esse líquido de volta. O vaso linfático, ele ajuda a veia nesse trabalho. Ele leva o excesso desse líquido, né, produzido aí pelos nossos tecidos, o líquido que veio pelas artérias, eles trazem pelos vasos linfáticos, são vasos muito fininhos pela perna, formam uma rede capilar. Eles vão pela perna, por exemplo, eles levam linfa, né? A diferença é que não tem sangue, obviamente, não é um vaso sanguíneo, e sim tem a linfa, que é esse líquido que eu estou falando. Eles levam isso para os gânglios linfáticos, para os nossos linfonodos, e depois direto para o sangue. Então, todo esse líquido, produto de nossas células, eles voltam pelas veias e pelos vasos linfáticos. Então, os vasos linfáticos atuam exatamente nesse trabalho. São os líquidos, uma pergunta leiga, seriam os líquidos que mantêm a gente, para que a gente não se desidrate, por exemplo? O líquido do nosso corpo todo. Os líquidos, o sangue se divide em vários tipos de componentes, né? Então, qual o objetivo do sangue? É levar nutrientes e oxigênio para as nossas células, né? Então como eu falei, ele vai, nutre as nossas células e o produto das nossas células, que as nossas células não querem mais, que vão levar de volta para o coração para ser depurado pelo fígado, pelos rins, etc., e eliminado, eles voltam justamente pelas veias e pelos vasos linfáticos. Então, basicamente é isso. É uma recirculação desse líquido, entendeu? Desse líquido no corpo. Exatamente. E agora sobre doenças dos vasos linfáticos. Nós temos a erisipela. Erisipela, exatamente. Erisipela, que é uma doença que não é assim tão anormal, é uma doença comum que leva muitos pacientes ao consultório. É relativamente comum, a gente vê muito no consultório, né? Obviamente não tão comum como a das varizes, né, que faz mais o dia a dia do nosso consultório, mas são doenças bem dramáticas, são doenças muito sintomáticas. A erisipela, conceitualmente, é uma infecção bacteriana, né, por um streptococo.
que é uma bactéria, na verdade, que vive, ele coloniza ali a nossa pele e, por exemplo, a gente tem que ter alguma porta de entrada para causar um desequilíbrio nessa bactéria que mora ali na nossa pele e não faz nenhum mal a gente, para essa bactéria causar uma infecção ali no local. É muito comum quem tem erisipela, por exemplo, tem aquela micose interdigital que a gente chama, que é entre os dedos dos pés, principalmente, né? O excesso de umidade entre os dedos causa aquela micose brancacenta ali, aquilo dá pequenas rachaduras e aí aquilo causa um desequilíbrio na nossa relação com essa bactéria que mora na nossa pele e aí a bactéria faz uma infecção. E essa infecção, ela é específica, ela comete exatamente esses vasos linfáticos que eu mencionei aí anteriormente. Ela destrói mesmo esses vasos linfáticos, então a gente perde a capacidade, é muito comum na perna, né? A gente perde essa capacidade de retornar essa linfa pelos vasos linfáticos, porque a bactéria destrói eles. Então, qual que é a principal causa? É uma dor importante, geralmente febre, geralmente que é uma infecção, é uma febre alta, a perna fica muito vermelha, inchada. São sintomas muito exuberantes. A pessoa vai, geralmente, procura uma emergência, então procura um consultório, muito sintoma, febre. A gente tem aqueles aumentos dos gânglios linfáticos, muito comum na virilha, né? A gente chama de zínguas, exatamente. Por quê? Porque nosso sistema linfático está extremamente sobrecarregado. Ele está sendo acometido lá pela bactéria e está sobrecarregado porque está drenando toda essa infecção lá para os nossos gânglios linfáticos. Então, geralmente o tratamento disso é com antibióticos, a gente faz antibiótico para combater essa bactéria, né? E alguns sintomáticos, a gente faz uns medicamentos, os mesmos que a gente usa para varíola, os flebotônicos, eles fazem ativar esses vasos linfáticos que estão sendo acometidos para que essa linfa seja direcionada no caminho certo, né? E reduz o inchaço da perna. Então, a erisipela, ela pode ser uma infecção, desde uma infecção branda, às vezes uma vermelhidão, um calor ali na perna, às vezes a íngua, mas tem casos bem exuberantes, bem dramáticos, às vezes fazem bolhas, fazem necrose na pele. Então, assim, na presença desses sintomas, assim, as pessoas têm que procurar aí um serviço de emergência o quanto antes para justamente começar um antibiótico logo no começo para tratar, exatamente. Quando uma erisipela não é tratada, ela pode agravar para algo mais sério? Ela pode chegar a um ponto de, por exemplo, ter que amputar a parte do corpo ou não? Não é muito comum. A erisipela porque é uma infecção superficial, né? Dos vasos linfáticos que ficam na parte superficial, né? Não atinge nenhuma veia importante, nem nenhuma artéria. Mas, como é uma infecção bacteriana, tem uma bactéria ali sendo replicada, sendo reproduzida, às vezes, como quando é uma erisipela bem branda, mesmo a pessoa, às vezes, não vai a um médico, o próprio organismo já debela aquela infecção pela reação do próprio organismo, e ela, você teve uma erisipela, mas a gente já pega naquela fase mais de cicatrização, vamos dizer assim. Então, o organismo se curou sozinho aquela infecção. Mas, quando a infecção é um pouquinho mais grave, a paciente não tomar antibiótico, às vezes eles podem fazer, como eu falei, feridas, necrose, às vezes úlceras necróticas ali na pele, às vezes abscesso, com infecção bem graves na perna. A amputação, assim, já até via acontecer, mas não é muito comum. Só em casos que a pessoa não toma cuidado exatamente. nenhum. É importante procurar um serviço para tomar um antibiótico quanto antes. E já vi casos assim, bem dramáticos, pessoas ficarem internadas assim, às vezes mais de 30 dias para fazer antibiótico venoso no hospital e para poder conter. E tratamento das feridas assim, que demoram realmente muito tempo para curar. E o ingrato da erisipela é que sempre deixa uma sequela. Os vasos linfáticos eles ficam irreversivelmente acometidos pela doença, então você sempre vai ter um retardo no trabalho deles, então aquela linfa vai ficar presa, aquele líquido vai ficar preso na perna, então sempre tem um inchaço. O paciente reclama, às vezes, anos depois, que a perna está sempre inchada em relação ao outro lado, a perna está um pouquinho vermelha e sempre dá umas manchas também, umas manchas acastanhadas na pele, que é justamente a severidade dessa infecção, né, que deixa essa impressão na pele. Então, é uma doença que tem que tomar bastante cuidado, cuidar bem dos pés ali, evitar essas micosezinhas entre os dedos, picadas de mosquitos também. Caso tenha alguma picada, algum machucado, algum ralado, proteja sempre bem, lave com água e sabão, porque são nessas portas de entrada que a bactéria ali faz a entrada ali e faz o processo infeccioso. Muito interessante. Doutor, muito obrigada por esclarecer. Nada, que isso. Vou te pedir licença mais uma vez para a gente chamar um rápido comercial e daqui a pouco a gente está de volta. Maravilha. Não saiam daí. Hospital Clínico de Correias. Em um ambiente moderno, todo reformado, o mais novo hospital particular de Petrópolis o aguarda. Atendemos a todas as especialidades médicas: angiologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia,
nutrição, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, psiquiatria, pneumologia e urologia. Temos também consultas populares em nosso ambulatório. Temos convênios com Golden Cross, Intermédica, Espaço Clínico, Easy Life, GIAP Saúde. Estamos localizados na estrada União Indústria 2501, ao lado do Terminal de Correias. Nosso telefone para consultas populares é 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Venha nos conhecer. Estamos de volta com o programa E Agora, Doutor. E eu quero entrar no assunto também que é muito comum e tem muita coisa para falar, que é a trombose. Verdade. Trombose é uma questão que nós mulheres, particularmente, nós ouvimos muito falar por conta da questão do anticoncepcional. Qual que é a relação da trombose com o anticoncepcional? A trombose é um assunto muito frequente também no consultório. As pessoas têm muito medo da trombose, né? Porque pode ser desde um evento muito simples, com sintomas bem brandos, até eventos realmente bem importantes, como a questão de complicações, como a embolia pulmonar, né? Que são doenças realmente bem severas. Mas a relação entre a trombose e o anticoncepcional é um fator de risco para o evento trombótico, né? O que é trombose? Só para explicar. A trombose é a formação de coágulos em qualquer vaso aí do organismo, pode acontecer em qualquer lugar do corpo. Né? É mais comum na formação das pernas, que a gente conhece como trombose venosa profunda, nas veias profundas da perna, que ficam lá dentro da musculatura, são as principais veias, né, que levam o sangue de volta para o coração. Então a formação de coágulos é muito comum nas veias da perna quando ela acontece nas pessoas. O anticoncepcional é um fator de risco. Né? O hormônio feminino contido na pílula, tanto o estrogênio quanto a progesterona, é mais comum quando tem os dois na pílula do que um só. Então, eles causam desde alterações na própria coagulação, favorecendo a formação de coágulos, quanto também eles têm uma ação direta na parede, principalmente das veias, né? Então, elas dilatam a parede das veias, e é aquela velha história que eu gosto de explicar, que é muito fácil de entender, a questão da mangueira do jardim, né? Todo vascular explica dessa forma. Você está molhando o jardim lá, como é que você faz para você tentar jogar o jato de água mais longe? Você coloca o dedo ali e reduz um pouco a passagem ali da pontinha da mangueira, o jato aumenta a velocidade e vai mais longe. No vaso é exatamente a mesma coisa, né? Então, quando você tem a veia, você imagina, você tem um hormônio que você dilata ali a veia, então você está fazendo o sangue ficar um pouco mais lento, fluir mais lentamente. No caso do vaso normal, esse calibre é normal. Então, para o nosso sangue se manter num estado fluido, num estado líquido, ele tem que continuar circulando pelos nossos vasos. Né? Todo mundo já cortou aí o vaso e às vezes deixou pingar o sangue um pouquinho no chão, viu que formou um coágulo ali. O nosso sangue, se ele parar de circular de uma forma mais rápida nos vasos, ele forma coágulo. Então, quanto mais dilatado está o nosso vaso, principalmente as veias, né, que o sangue, como eu falei, né, no bloco anterior, já circula um pouquinho mais lento que nas artérias, quanto mais dilatado, mais lentamente o sangue circula, mais a chance de formar coágulos. Né? Então, a pílula anticoncepcional, ela tem esses dois fatores de risco. Geralmente, pode aumentar de 4 a 6 vezes aí a chance de uma pessoa ter trombose em relação a uma pessoa que não usa anticoncepcional. Tá, mas o uso do anticoncepcional, ele só vai trazer a trombose caso a gente tenha alguma predisposição genética, ou o anticoncepcional já
causa uma predisposição genética a poder acometer a trombose? Essa pergunta é excelente. O entendimento da trombose é exatamente isso, responde a sua pergunta. A trombose pode acontecer em diversos fatores, né? Não existe uma doença chamada trombose. A trombose é um evento que acontece em determinadas situações do nosso corpo, até a presença de outras doenças, então traumas, enfim, vários fatores. Para você ter um evento trombótico, você ter uma trombose, tanto na veia quanto na artéria, geralmente você agrega fatores de risco, tá? Vamos falar da trombose venosa, que acho que é o mais interessante para as pessoas que estão assistindo. Por exemplo, se você usa anticoncepcional, certo? Você não tem nenhum outro fator de risco mais. A chance de você ter uma trombose ao longo da vida é muito pequena, porque você só tem um fator de risco. Agora, se você adicionar fatores de risco a isso, por exemplo, eu tenho varizes, que é um fator de risco também, certo? Já tem problema lá, minhas veias são dilatadas, tortuosas, o sangue já circula um pouquinho mais lentamente lá. E eu uso anticoncepcional. Eu já tenho 2 fatores de risco. Então, por algum motivo, também aconteceu alguma coisa na minha vida, eu virei tabagista. O tabagismo a gente sabe que é um fator de risco também para dano lá nos vasos, né? Então, é uma combinação. Você já tem 3 fatores de risco. Aí sim, quando você agrega fatores de risco, você tem uma chance muito maior de você ter uma trombose venosa. Então, o raciocínio é exatamente esse. Usa anticoncepcional, eu vou ter uma trombose? Provavelmente não, mas pode ter. Então, o que eu tenho que fazer? Reduzir o máximo os fatores de risco que eu posso estar agregando, tá? Então, eu tenho varizes, então eu vou fazer tudo para não usar o anticoncepcional, entendeu? Ou então tem umas doenças do sangue também, chamadas de trombofilias, são doenças que mexem diretamente com a coagulação do sangue, geralmente são doenças hereditárias, genéticas, muito comum ter história na família, às vezes famílias que têm vários relatos de trombose nas gerações anteriores, então são doenças que causam, o sangue fica um pouco mais propenso a ter trombose. Existem várias trombofilias, né? São coisas que a gente pesquisa. Por exemplo, você teve uma trombose venosa profunda, paciente jovem, poucos fatores de risco, então a gente vai fazer alguns testes sanguíneos para a gente pesquisar. Então, como eu falei, são vários fatores de risco. Quanto menos a gente tiver, menos chance a gente ter trombose. Tá. Outra questão ainda relacionada à trombose. Existe alguma ligação da trombose com o coronavírus, com o uso do anticoncepcional? Teve um relato aqui na cidade de uma jovem que, após ter o coronavírus, fazia uso de anticoncepcional, teve uma trombose, ficou internada para tratamento dela por conta desses fatores. Você acha que o coronavírus, de fato, ele pode acometer ou agravar essa questão da trombose? Essa é uma pergunta excelente, está muito em voga aí, né, por conta da pandemia. Sim. Não, sim, desde lá, mais ou menos final de abril, início de maio, a gente já começou a ter relatos de colegas que fazem tratamento aí no mundo inteiro e a gente viu que os eventos trombóticos, tanto tromboses venosas ou tromboses arteriais, começaram a aumentar muito, né, na questão do coronavírus. A gente aí nos hospitais, a gente deu assistência para as pessoas que estavam na frente, aí, as pessoas de terapia intensiva, que trabalham no CTI, justamente para tratar esses eventos trombóticos, trombose venosa profunda, tromboses arteriais, que geralmente repercutem de uma forma bem mais séria para o organismo, né? Muitas vezes até com possibilidade de perder a perna. Então a gente viu isso e então os estudos ainda estão sendo feitos, mas o que a gente sabe atualmente é que o coronavírus, sim, a infecção pelo Covid, ele aumenta diretamente a chance da pessoa ter trombose, na verdade em qualquer vaso do corpo. Tanto que a repercussão grave pulmonar do coronavírus, em parte se deve justamente à presença de coágulos nos vasos pulmonares. Então reduzindo ali a questão da troca de oxigênio nos vasos pulmonares e aí causando realmente aquela quadro pulmonar bem grave. Então, até um termo legal que eu vi, a questão dos estudos, o coronavírus é meio que a gente trocar o pneu com o carro andando, né? Então eu vi esse termo, achei bem interessante. A gente está passando pela pandemia, a gente está aprendendo sobre a doença, mas a doença está passando, está aí. Então a gente vem aprendendo, mais ou menos lá para final de abril, início de maio, o tratamento começou a introduzir a questão das heparinas, né? Que são os anticoagulantes, que elas previnem a formação de coágulos, justamente porque a gente percebeu o potencial de formação de coágulos no coronavírus, tanto em qualquer vaso, trombose venosa profunda, trombose nos vasos pulmonares, e a gente começou a ter um resultado muito melhor desses pacientes, tanto na parte pulmonar, quanto na parte da redução dos fatores e até tratamento mesmo nas pessoas que tinham trombose. Então a resposta para a tua pergunta é sim, o coronavírus diretamente ele aumenta a chance de a gente ter trombose, a gente sabe que é um estado inflamatório do organismo inteiro, ele aumenta muito a inflamação e essa inflamação atinge diretamente a camada que recobre internamente os vasos, que a gente chama de íntima, né? É como se fosse um tapete que recobre internamente os vasos e o sangue está em contato ali com esse tecido. Quando esse tecido é acometido ali pela infecção do coronavírus, esse tecido acometido em contato diretamente com o sangue, eles encadeiam ali fatores de coagulação, enfim, que formam aí, aumenta a propensão do sangue a formar coágulos. Então, basicamente, o mecanismo é esse. Claro que os estudos estão saindo, a gente vai ter mais informações detalhadas ao longo um pouco mais para frente quando os estudos saírem, mas aumenta muito sim, e a gente viu isso na pandemia.
Isso é muito interessante. A pandemia por mais difícil que esteja sendo para todos nós, com relação às perdas, com relação ao confinamento, foi uma epidemia que não acometeu só a questão da saúde, mas também na parte da economia, do emocional de todo o planeta, né? Não foi só uma questão. Muitas pessoas foram abaladas por isso. Sem dúvida. Mas isso também está aumentando a velocidade da construção de conhecimento na parte da medicina, que vocês estão rodando, trocando pneu, enquanto o carro está andando. Então, vocês estão aprendendo na prática ali, estão buscando a todo momento, né, uma alternativa nova, como essas medicações atuando na parte venosa para evitar o agravamento do Covid. Exatamente. Né? É como você falou, se a gente soubesse agora em junho, julho, né? Se a gente soubesse e fizesse o tratamento que a gente está fazendo agora, lá em março, certamente a gente ia conseguir salvar muito mais vidas aí, porque já mudou muito, a gente está conhecendo muito sobre o problema, né? Nós aí com a parte vascular e na verdade o Covid atinge praticamente todas as áreas, né? Todos os sistemas do organismo, e aí, mas a gente está aprendendo, quanto mais a gente aprender, mais a gente vai conseguir sair mais rápido dessa pandemia. Graças a Deus. Eu vou pedir licença mais uma vez para a gente chamar um breve comercial e daqui a pouco nós estamos de volta com mais dicas e dúvidas com o Dr. José Eduardo. Na oficina do Tião, agora você conta com reboque 24 horas e tem à sua disposição uma loja de autopeças. Tudo para agregar maior agilidade no seu atendimento. São mais de 30 anos de tradição e bons serviços de mecânica para todas as marcas. Aqui o seu veículo tem qualidade de trabalho. Oficina do Tião, na Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros do Morém. Telefone 2243-3916. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Aica Imóveis. Transparência, seriedade e profissionalismo há mais de 40 anos. Valorizar nosso cliente e realizar seu sonho é a nossa missão. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 2. Centro, Petrópolis. 2231-7555 e também na Estrada União Indústria, 10.396, Loja 6, Itaipava. Telefone 2222-3003. Aica Imóveis. Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime. Com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses. Para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dubi Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100.
Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Estamos de volta com o programa E Agora, Doutor, com o doutor José Eduardo Costa Filho, angiologista e cirurgião. E agora eu gostaria de conversar com você sobre a síndrome de Raynaud. O que é, como ela comete, como que funciona o tratamento? A síndrome de Raynaud é interessante a pergunta, porque aqui a gente mora em lugar frio, a gente mora na serra, então no consultório até que aparecem algumas pessoas, apesar de não ser uma doença muito comum. O que é o síndrome de Raynaud? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, né? Então o paciente vem queixando de que as extremidades, por exemplo, ponta do nariz, ponta dos dedos das mãos, ponta dos dedos dos pés, muitas vezes aqui a orelha. Essa extremidade, muitas vezes, na presença de estímulos, muito comum o frio, por exemplo, você colocou de manhã lá para escovar os dentes, lavar o rosto na água fria de manhã, as extremidades dos dedos começam a ficar um pouquinho azuladas, elas doem um pouquinho, né? E aí às vezes pode dar uma dormência também. Então isso ocorre muito nas extremidades. Então, e às vezes passa aquele estímulo, a gente coloca na água quente e muitas vezes isso pode ceder, voltar à coloração normal da pontinha dos dedos, né, do nariz, enfim, da onde isso estiver cometido. Ou então, às vezes, pode ter uma dilatação também, em vez de ficar azulzinho, ficar roxo, isso pode ficar vermelho e quente, né? Por que acontece isso? É uma desregulação dos pequenos vasos que levam sangue para nossas extremidades, né? Então, por isso, na ponta dos dedos, na ponta do nariz, esses vasinhos pequenos, eles mudam de calibre, né? Então, eles contraem ou dilatam em resposta às alterações de temperatura do ambiente. Então, essa doença, ela tem essa desregulação. Esses vasos, eles perdem essa capacidade de se contrair e se dilatar de forma correta. Então, por exemplo, você vai botar a mão lá na água fria, esses vasos normalmente eles se contraem. No Raynaud, ele se contrai mais. Então, quando ele se contrai muito, quase não chega sangue lá na extremidade. O que dá a nossa coloração normal, rosinho, o dedo é o sangue. Então, se fica azul justamente porque é o sangue lá sem oxigênio lá que a gente consegue identificar. Isso às vezes pode ser sintomas bem leves, desde só a paciente identificar isso, mas às vezes dá uma dormênciazinha, às vezes dá um pouco de dor e muitas vezes em casos graves pode dar até algumas feridas, esse sintoma fica muito prolongado, né? Então esse é o que o paciente traz no consultório para a gente. Mas o Raynaud, ele é dividido basicamente em duas. Em Raynaud primário, que a gente chama de doença Raynaud. Por que é primário que a gente chama? É que não tem causa definida. A gente procurou, e como é um problema dos pequenos vasinhos, a gente tem os sintomas ali, incomoda o paciente, o que a gente faz? Orienta a ele a simplesmente evitar os fatores que desencadeiam. Se você desencadeia isso na água fria, então evita a água fria, coloca água quente de manhã lá. Ou então localizações frias, principalmente aqui na serra, que aparece muito. Então, pessoas tabagistas também, fumo pode desencadear, às vezes estresse, ansiedade. Então, assim, a gente procura orientar para identificar os fatores que desencadeiam e você evitar esses fatores. Como é uma causa, a gente não tem uma causa para a doença, que a gente chama de Raynaud primário, então é isso. Tem o Raynaud também que é secundário, a gente chama de fenômeno de Raynaud. Então, essa alteração que eu citei, ela faz parte de algumas doenças conhecidas, muitas vezes doenças reumatológicas, às vezes até a própria aterosclerose pode dar também, são algumas doenças, geralmente doenças reumatológicas. Então, na presença da doença, você tem vários sinais e sintomas e o Raynaud pode se incluir entre os achados, entendeu? A gente chama de Raynaud secundário ou fenômeno de Raynaud. Então, essa diferença, alguns pacientes realmente são bem prejudicados, incomodam muito a questão de ter o dedo roxo lá, né, na água fria, mas são doenças que é de fácil tratamento, às vezes só com uma orientação básica, justamente você evitar, já consegue minimizar, né? E aí o pessoal toca a vida sem problemas. Mas ele não agrava em nada, não costuma ter nenhuma complicação. As complicações assim mais severas são muito raras, né? Como eu falei, às vezes o fenômeno do vaso contrair, ele pode realmente não ceder e ser tão prolongado que a falta de sangue nas extremidades, na pele das extremidades, pode causar pequenas feridas. Geralmente essas feridas são dolorosas, aí a gente dá alguns vasodilatadores, alguns remédios para tentar dilatar e bloquear esse excesso de contração do vasinho, né, que é a causa do problema. Para voltar à circulação, exatamente. A gente trata, às vezes, com remédios sintomáticos, analgésicos, e geralmente esses pacientes respondem bem. Perfeito. Doutora, eu gostaria de te agradecer por ter tirado todas as dúvidas, ter trago tantos temas assim que eu particularmente não sabia e fiquei muito feliz em poder conhecer um pouco mais. Isso eu acho que é muito importante. Eu que agradeço a oportunidade. Bem, para o público em geral, se tem algum sintoma, reconheceu alguma coisa ou quer fazer uma consulta preventiva, onde a gente te procura?
Maravilha. Eu atendo aqui em Petrópolis, né? Em breve vou estar atendendo em Niterói também. Vou passar. As pessoas podem me achar também facilmente na rede social, no Instagram, né? José Eduardo Costa. Telefone do consultório 24 2243 7181, consultório aqui de Petrópolis. E mais fácil ainda no site, drjoseeduardo.com.br. Lá tem todos os telefones, todos os contatos, tem um link lá para o WhatsApp também de agendamento de consulta, para tirar dúvidas. Então dá para achar fácil tanto as redes sociais, o site, o telefone do consultório. Então, assim, na presença de alguma alteração vascular, varizes, procurem quanto antes um angiologista e cirurgião vascular, porque realmente as doenças vasculares são a gente tem muito arsenal terapêutico quando elas são tratadas no começo, né? E evitar de chegar a um ponto realmente onde tem, por exemplo, úlcera venosa, as complicações, porque quando tem complicação, a gente às vezes não tem tanta coisa para ajudar, né? Então procurar o mais breve possível os angiologistas. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Mais uma vez, gostaria de agradecer ao público de casa por ter acompanhado o programa durante essas 1 hora com a gente, ter tirado as dúvidas. Lembrando que vocês podem acessar esse conteúdo e rever alguma informação que às vezes, eu não entendi isso direito. Corre lá no Facebook, que no Facebook fica disponível direto, TV Cidade de Petrópolis, e também no YouTube. É só digitar lá e agora, doutor, que vocês encontram os profissionais que passaram por aqui e as dicas do Dr. José Eduardo, para tirar as dúvidas, rever, anotar e também anotar os telefones de contato. Obrigada mais uma vez, nosso programa fica por aqui e até semana que vem com muito mais. E agora, doutor. Hospital Clínico de Correias. Em um ambiente moderno, todo reformado, o mais novo hospital particular de Petrópolis o aguarda. Atendemos a todas as especialidades médicas: angiologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, nutrição, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, psiquiatria, pneumologia e urologia. Temos também consultas populares em nosso ambulatório. Temos convênios com Golden Cross, Intermédica, Espaço Clínico, Easy Life, GIAP Saúde. Estamos localizados na estrada União Indústria 2501, ao lado do terminal de Correias. Nosso telefone para consultas populares é 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Venha nos conhecer. Thank you.
TVC 16. Aqui você se vê.